Boa tarde. Nosso grupo é composto por eu, Mitali, Jéssica, Thalita, Marcos e Letícia. Nós vamos falar sobre raça e progresso, um texto do Franz Boas também. Nos primeiros parágrafos, nós notamos que ele faz um breve esboço do que pretendia abordar, né? Uma introdução e apresentar a problemática da mistura de raças, que ele assim chama, num sentido econômico e também fala sobre o surgimento de leis. Ele usa um exemplo que seria o sistema plantation, que é um sistema de monocultura, de agricultura, e nesse sistema precisaria de muita mão de obra, e no caso era a mão de obra escrava. E devido a essa utilização, seria a ocorrência da mistura de raças, de homens brancos e mulheres negras, enfim, que ele menciona. Ele também fala sobre um pouco sobre essa diferença do europeu, né, questão estética do nariz, ele menciona diferença do negro, também fala um pouco sobre o asiático. Um ponto que nos chama muita atenção e é algo que Franz faz uma separação, que seria essa definição do termo raça, e que no linguajar comum, como ele menciona na página 68, é, definir um grupo de pessoas pelas características corporais e também mentais. Ele menciona o branco, o negro e vai fazendo a separação de acordo com alguns grupos. Porém, ele também entra num aspecto de dizer que seria muito improvável dizer de onde essa pessoa é simplesmente pelas suas características físicas. E que seria mais interessante abordar numa questão dessa multiplicidade de raças nas famílias. No final da página 70, ele até menciona: as diferenças entre as linhagens familiares pertencentes a cada área mais ampla são muito maiores do que as diferenças entre as populações como um todo. Então, ele propunha, né, um estudo dos grupos familiares e dessa tendência de modificação das raças. Dando continuidade, irei falar um pouco sobre hereditariedade racial. A hereditariedade racial implica necessariamente a existência de unidade de descendência e sua existência, onde eles determinam uma certa época e um pequeno número de ancestrais, no qual possuem suas formas corporais definidas, dos quais a população atua como descendente. É praticamente impossível construir essa ancestralidade pelo estudo de uma população moderna, mas muitas vezes é possível o estudo de famílias que se estendem por várias gerações. Sempre que o estudo foi realizado, descobrem que as linhagens familiares representadas numa dada população acabam se diferindo muito entre uma e outra. Em comunidades isoladas, nas quais as mesmas famílias casaram entre si por várias gerações, onde podemos observar, principalmente em comunidades pequenas, em comunidades um pouco mais pobres, as diferenças acabam sendo menores do que entre comunidades mais amplas. Podemos dizer que cada grupo racial consiste de muitas linhagens familiares e que são distintas em formas corporais. Essas características raciais são bastante vistas na Europa, onde tudo o que se pode fazer é estudar a frequência de ocorrência dessas várias linhagens familiares por todo o continente. A diferença entre as linhagens familiares pertencentes a cada área mais ampla são muito maiores do que as diferenças entre as populações como um todo. Embora não seja necessário considerar as grandes diferenças de tipo que ocorrem numa população, como esse fruto de mistura de diferentes tipos, é fácil perceber que a mistura desempenhou um papel importante na história da população moderna. Também é preciso lembrar que em ambientes variáveis, as formas humanas não são de forma alguma estáveis e que muitos traços anatômicos corporais estão sujeitos a uma limitada quantidade de modificações conforme o clima e suas condições de vida. No texto de Franz Boas, ele também fala que os ambientes variáveis, as formas humanas, não são de forma alguma estáveis e que muitos traços anatômicos corporais estão sujeitos a uma limitada quantidade de modificações conforme o clima e as condições de vida. Ou seja, os diferentes tipos humanos também sofrem mudanças com as mais variadas condições que lhes são impostas. As diversidades que se pode ter, mesmo pequena, pode se moldar com aspectos do grupo em que está inserido. Um exemplo posto por ele no texto é de como as condições do corpo de um trabalhador mudam conforme a sua ocupação.
Ele também põe muitos outros exemplos sustentando os pensamentos dele. Então, Franz Boas fala que ambientes sociais e geográficos podem não alterar aspectos físicos, mas as mais variadas condições externas podem sim e deve-se levar em consideração na comparação de diversos tipos humanos. Ele também fala que os processos seletivos atuam no sentido de modificar as características de uma população. Ele afirma que certos defeitos são sim passados através da hereditariedade, mas não somente por ela. Um exemplo bem prático que ele fala é o da guerra, no qual os soldados que são selecionados para o confronto são sempre os mais fortes e os mais saudáveis. Ou seja, a população degenerada, como ele fala no texto, que são os deficientes e os portadores de doenças, ficam dispensados do combate, enquanto os mais fortes vão para a guerra para serem mortos. Além dessas formas que ele fala, o da hereditariedade, do ambiente e o da seleção, Boas também coloca em seu texto fatores biológicos característicos de cada população. Ele fala das diferenças no ritmo cardíaco, do metabolismo e do desenvolvimento glandular. Enfim, Franz Boas tenta buscar nos diferentes aspectos da população características que os faz se transformar em raça e também uma consolidação do progresso nesses povos. A problemática é que o comportamento mental era associado à questão fisiológica, o biotipo daquela pessoa. Só que, na realidade, o comportamento mental vai se originar de vários outros fatores, como, por exemplo, o ambiente em que ele vive ali, que aquela sociedade fechada vive, é, as questões socioeconômicas e entre outras. Por exemplo, em um dos estudos que é abordado, ele explica que, teoricamente, aquele que mora na zona rural é menos inteligente ou tem menos características, o comportamento do comportamento mental é menos apreciado, enquanto que aquele que mora na zona urbana tem uma maior inteligência, tem uma maior vivência, sabe melhor das coisas, o que é um engano, né? Tanto quem está na zona rural, tanto quem está na zona urbana, pode ter uma inteligência superior ou inferior às outras pessoas, porque é uma característica limitante que é individual e não como um todo, não dá para se tratar como um todo. Apesar de se acreditar ter um caráter da população regional ali, também é um caráter individual, né? E aí é isso que vai somar. Então, a intelectualidade do ser, do indivíduo, vai se dar a partir do comportamento em sociedade. Então, não dá para dizer que há um padrão ou uma uniformidade que rege esses comportamentos mentais de cada raça, mas sim que o ambiente que eles estão podem influenciar na intelectualidade e no comportamento mental também. O autor fala também que deve ser considerado os cenários sociais, pois têm uma existência muito concreta. E o antagonismo é um fato entre nós que deve ser compreendido e seu significado psicológico também. O autor também vai citar o exemplo do comportamento dos animais,
e que alguns grupos de animais não existe laço social, mas tem outros grupos que são como sociedades fechadas, que não permitem a nenhum indivíduo de fora juntar-se ao grupo. Um exemplo disso são as formigas e as abelhas. Esses animais dessas sociedades fechadas são prestativos entre si, mas eles repelem todos os intrusos. E na sociedade primitiva também aconteceu isso. A ética deles demanda autossacrifício para o grupo que eles estão inseridos e inimizade mortal contra estrangeiros. E apesar de ter diminuído esse antagonismo contra os estrangeiros, ainda existe sociedades fechadas em algumas civilizações. E o outro ponto que é trazido é a consciência racial e a antipatia racial. Já nesse caso, o que vai definir o pertencimento de um indivíduo no seu grupo é a sua aparência, como pela sua cor de pele ou até mesmo o modo de se vestir. A respeito de uma afirmação feita por Arthur Kate, o autor vai discordar. E essa afirmação fala que a natureza implantou em vocês a antipatia e o preconceito raciais para cumprir sua própria finalidade, o aperfeiçoamento da humanidade por meio da diferenciação racial. Então, o autor não acredita que a antipatia racial é implantada pela natureza, mas que sim o efeito é as causas sociais atuantes em todo o grupo social fechado, não importando assim se é racionalmente heterogêneo ou homogêneo. E a completa falta de antipatia sexual e também o enfraquecimento da consciência racial em comunidades nas quais as crianças já crescem com esse pensamento, né, com um grupo quase homogêneo e a ocorrência de antipatias igualmente forte entre grupos sectários ou entre estratos sociais. No final deste capítulo, Franz Boas deixa para o leitor uma reflexão e indagação que diz assim: podemos ter uma razoável certeza de que onde quer que os membros de diferentes raças formem um único grupo social com laços fortes, os preconceitos e antagonismos raciais irão perder sua importância. Eles podem mesmo vir a desaparecer inteiramente. Enquanto insistimos numa estratificação segundo camadas raciais, devemos pagar um preço alto na forma de luta interracial. Será melhor para nós continuar como estamos ou devemos tentar reconhecer as condições que levam aos antagonismos fundamentais que nos atormentam?